público na sua dimensão material e na sua dimensão imaterial ou moral. É verdade que a ação civil pública de improbidade administrativa gera, portanto, a necessidade de que se trabalhe os institutos probatórios à luz do direito probatório que rege o campo punitivo, que rege o sistema sancionatório e que envolve a incidência desses princípios antes nominados que presidem o direito sancionador como um todo, sem permitir distorções no que diz respeito aos deveres de cada uma das partes envolvidas. Portanto, estamos tratando de um processo civil que protege direitos difusos, direitos coletivos, de natureza sancionatória e que envolve poderes do magistrado, inclusive ex officio, na instrução, na condução do processo, mas que está, sem dúvida alguma, informado por princípios similares àqueles que orientam e balizam o processo penal. De tal sorte que as normas materiais acabam influenciando também os institutos processuais. Já falamos sobre a competência da ação de improbidade e vale aqui uma palavra sobre esse tema tão agudo e tão importante para o regime democrático no Brasil. O Supremo Tribunal Federal não tem admitido o ajuizamento de ações de improbidade perante o primeiro grau de jurisdição contra agentes políticos submetidos à lei dos crimes de responsabilidade constitucionalmente previstos para esse patamar. Nesse sentido, embora pareça uma discussão sobre competência, e a questão da competência é o que informa, do ponto de vista axiológico, essa preocupação e esse debate no Supremo Tribunal Federal, do que se trata aqui é de inaplicabilidade da 8429 de 92 a determinados agentes políticos. Que é um tema diferente da discussão sobre competência que remete à prerrogativa de foro. A prerrogativa de foro, nesse caso, surge como consectário lógico da tutela dos crimes de responsabilidade, porque está prevista expressamente a prerrogativa de foro para as autoridades submetidas ao regime dos crimes de responsabilidade. Ou uma prerrogativa de foro ou uma jurisdição especial. Normalmente é uma jurisdição política, na verdade. E um órgão político que julga. Mas o STJ, pela sua Corte Especial, já deliberou diferentemente, e há uma discussão, de algum modo, ainda em aberto, no sentido da aplicação da teoria das competências implícitas, que estariam imanentes às competências criminais, aquelas competências também para o julgamento dos atos de improbidade administrativa. Para as mesmas autoridades que têm prerrogativo de foro, seria necessário resgatar e aplicar a prerrogativa de foro no campo da improbidade administrativa. Essa discussão veio à tona e está em curso por conta, precisamente, da profusão de ações civis públicas no Brasil contra autoridades com prerrogativa de foro. O que traduziria uma espécie de desprezo pela própria prerrogativa de foro. Aliás, um instituto este que entrou em discussão
no sentido da sua conveniência ou não, e que particularmente entendemos que a prerrogativa de foro é uma garantia da autoridade e da própria sociedade, no sentido de que se outorgue independência para a autoridade, por isso ela tem a prerrogativa de foro, para preservar a harmonia do sistema, a coesão e o seu bom funcionamento. Prerrogativa de foro tem este desiderato, nenhum outro. Qualquer outra disfunção diz respeito à gestão nas instituições e a uma fiscalização da gestão, não no plano dogmático, porque aí resulta impossível inserir esse debate por esse viés distorcido. Portanto, a ação civil de improbidade administrativa, ela carrega consigo matérias de ordem pública, e estas matérias plasmadas no direito punitivo, que dizem respeito aos princípios reitores, legalidade, tipicidade, culpabilidade, presunção de inocência, são princípios informadores de matérias de ordem pública. Podem ser conhecidas aí sim, ex officio, pelo julgador, inclusive, dependendo de como tenha sido debatida essa questão no curso de um processo judicial, podem subir aos tribunais superiores através do chamado efeito translativo dos recursos. E conhecido por outro fundamento, uma matéria como essa pode ser absorvida na discussão para dirimir a controvérsia. O que mostra o caráter público e a dimensão da importância destes tópicos para o direito sancionador da improbidade administrativa e como o direito processual punitivo aqui tem que se adaptar no sentido de agregar densidade e funcionalidade a esses princípios reitores. Portanto, essas são algumas considerações importantes sobre o campo pública, do direito processual punitivo, como se desenha esse direito processual punitivo, a sua aproximação com o processo penal, os institutos afins, como repercute na posição proativa do julgador a favor dos acusados e não contra, como isso deve gerar reflexos no terreno das atribuições, do exercício de poderes e do ônus probatório e da configuração da plausibilidade da demanda por parte do acusador, que detém instrumentos de altíssima relevância para tanto, que deve sim utilizá-los, e se não os utilizar, deve ser cobrado pelo próprio judiciário, que é responsável por controlar o chamado abuso do direito de ação. E vimos como essa ação, curiosamente, vem transitando também com desenvoltura na busca de responsabilização de autoridades com prerrogativa de foro na área criminal. Mais uma disfunção da ausência de percepção do regime jurídico desse processo punitivo, que aproxima do direito penal, e uma disfunção que acaba erosionando o sistema, criando fissuras, gerando paradoxos. Imagine um promotor de justiça ajuizar uma ação de improbidade contra o corregedor geral da sua instituição, contra o seu colega de trabalho, quando para a perda do cargo é necessária uma iniciativa de uma ação judicial a proposta pelo Procurador-Geral de Justiça. É inviável. E da mesma forma tem que ser preservada essa coerência com relação a outras autoridades que têm prerrogativa de foro. E se existe a prerrogativa, é porque esse instituto busca salvaguardar a independência da autoridade frente aos seus pares, no meio em que atua, portanto tem relevância institucional
sociopolítica e jurídica, que é o mais importante, esse tipo de ferramenta de garantia, não tanto das autoridades, mas sobretudo da sociedade. Então, são considerações que eu gostaria de compartilhar aqui com o público, com o telespectador, com os alunos aqui presentes. Sem prejuízo de agora outras considerações adicionais, mas já uma pequena pausa para ouvir também um pouco as observações que eventualmente possam ser feitas, para agregar, enfim, mais qualidade aqui ao nosso diálogo. Então, se quiserem alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Professor, em uma hipótese em que alguém responda pelos mesmos fatos por peculato ou corrupção na esfera penal, por improbidade administrativa e perante o Tribunal de Contas, quais são os fundamentos legais e jurídicos que legitimam essas investidas simultaneamente e em que hipótese essas decisões, uma decisão de uma instância pode influenciar nas demais? Muito obrigado. É uma pergunta oportuna, revela realmente, busca desvelar aqui o caráter mais complexo que tem adquirido o nosso sistema punitivo. Ou seja, um fato, múltiplas instituições fiscalizadoras atuando simultaneamente. E essa simultaneidade, ela nem sempre vem compactada com a visibilidade estatal coerente, unitária. Ao contrário, ela decorre ou ela gera uma fragmentação gigantesca nos tentáculos do Estado. E isso produz também situações delicadas, quer dizer, o mesmo fato, peculato, gera uma ação de improbidade, gera uma fiscalização do Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal sempre trabalhou com um princípio clássico, que é o da autonomia das instâncias. Esse princípio da autonomia das instâncias sempre apregoou que cada instância poderia deliberar como bem entendesse, fora aquelas hipóteses do Código de Processo Penal, enfim, que trata da inexistência do fato, inexistência da autoria. Enfim, ali a fragmentariedade ou a fragmentação, a partir da multiplicidade de tentáculos estatais, estaria abrigada nesse princípio da autonomia das instâncias, que não deixa de ser uma forma de enxergar o princípio da separação de poderes. Quer dizer, o Estado, através de seus compartimentos atuando, os poderes estanques, isolados entre si. Separação dos poderes. No entanto, tem havido uma reviravolta importantíssima nessa jurisprudência do Supremo, e que diz respeito, eu diria hoje, a um novo princípio, que é o da interdependência das instâncias, ou da autonomia relativa das instâncias, melhor dizendo. Em que medida isso ocorre? Ocorre, do ponto de vista dogmático, teórico, da teoria constitucional, se poderia imaginar que, na verdade, Montesquieu já falava no seu tempo em divisão de poderes mais do que em separação. Poderes também harmônicos e, de algum modo, interdependentes. Essa é a perspectiva contemporânea. Ou seja, para além da separação, a divisão, no sentido do compartilhamento também das responsabilidades e da interface desses poderes entre si. Pois ocorre que, já na área tributária, se consagrou a dependência, de algum modo, da instância judicial ou penal em relação à instância administrativa, no que toca à chamada constituição definitiva do crédito tributário. Inicialmente, jurisprudencialmente, depois por lei, agasalhado por jurisprudência. A verdade é que, de algum modo, o direito penal tributário se tornou
dependente do direito administrativo sancionador tributário. E há uma interface profunda, em que prepondera a instância administrativa. Se nós olharmos a ordem econômica, veremos que no âmbito do CAD, da SDE, há o chamado acordo de leniência, que se pode travar, por exemplo, cartéis, para produzir provas contra outros atores e obter benefício que pode culminar, inclusive, na extinção da punibilidade criminal. Quer dizer, é um efeito do acordo de leniência a extinção da punibilidade criminal, pelo mesmo fato. Porque, obviamente, que o ator não faria um acordo na esfera do CAD, da SDE, do direito administrativo sancionador, tendo ainda pendente uma situação do direito penal para tutelar crime contra a ordem econômica. Se olharmos ainda como vem se movendo a jurisprudência em relação a crimes contra o sistema financeiro nacional, há alguns precedentes, o próprio Supremo, no sentido de entender que, dependendo da decisão administrativa, por exemplo, do Banco Central, avaliando o mesmo fato, pode repercutir na tipicidade da conduta tida como criminosa, ou seja, da mesma conduta, agora vista pelo ângulo criminal. A interdependência das instâncias. Aqui, portanto, se encaixa a pergunta que foi proposta no sentido de buscar essa especulação sobre, em primeiro lugar, a perplexidade com tantas instâncias atuando. É assim mesmo. Atuam. Agora, as decisões podem ser absolutamente contraditórias? Podem apresentar alguma contradição? Sim, podem apresentar alguma contradição. Mas dependendo, pode haver uma interferência direta, inclusive no campo da tipicidade, a exigir uma solução que resguarde segurança jurídica. Porque o Estado, como um todo, através dos seus tentáculos, é um só, percebido pela cidadania, pelas pessoas. E esse Estado, ele tem que ser eficiente. O artigo 37, caput, fala da eficiência, não é só no seu sentido da gestão pública clássica, é no sentido também da fiscalização. A impessoalidade vale para a fiscalização, a legalidade, a eficiência. O Estado tem que ser eficiente. Se ele não for eficiente, ele não se comunica, os seus órgãos não se comunicam entre si, não articulam em conjunto estratégias, não se abastecem reciprocamente com informações. E essa institucional do Estado, que é um só, pode gerar, sim, soluções absolutamente contraditórias, como também pode gerar a chamada interdependência das instâncias, a interferência da solução dada numa instância em outra. E o campo mais propício para isso, eu não tenho dúvida, que é o da tipicidade. Mas outros tópicos, como o da culpabilidade também, podem ser muito abertos e receptivos a esse tipo de interferência. Portanto, essa é uma pergunta realmente que gera uma reflexão macro sobre o Estado contemporâneo, sobre a sua forma de atuação. Você mais alguma pergunta, por favor? Professor, quais os limites da indisponibilidade dos bens? Boa pergunta, obrigado. Na verdade, a indisponibilidade de bens, como eu referia já, ela, primeiro, pode alcançar, sim, bens adquiridos anteriormente, embora a cautela a esse respeito, no sentido de que bens adquiridos anteriormente já são indicadores de um determinado tipo de conduta, ou seja, não houve enriquecimento em decorrência daquela lesão. Tem problema da solidariedade. A indisponibilidade ela deve recair sobre o montante patrimonial que sirva para ressarcir o erário, para ressarcir a pretensão do Ministério Público, da instituição fiscalizadora que esteja no polo ativo. Não pode ultrapassar esse montante, ultrapassar esse patamar. Eventualmente se vê o seguinte, vários acusados com bens, inclusive, já superiores ao montante programado na própria ação punitiva, acabando por gerar
um abuso de poder no bloqueio de bens. Isso tem que ser limitado pelo próprio judiciário, coibir esse tipo de situação. Eu agradeço a pergunta, mais uma pergunta muito pertinente. Eu sintetizando, eu diria que o conjunto das nossas aulas, o curso sobre improbidade, é óbvio que sintetizou e procurou condensar muito todas as complexas e intrincadas questões que existem no manejo da Lei 8.429/92. Conceituamos improbidade. Na conceituação da improbidade, situamos os patamares da grave desonestidade, da grave ineficiência, mostramos a inserção no direito administrativo, o regime jurídico decorrente do direito administrativo sancionador, os princípios aplicáveis, legalidade, tipicidade, culpabilidade, presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. Mostramos esses princípios incidindo na teoria dos tipos em espécie, a hermenêutica restritiva que deve prevalecer, na teoria da pena, como as penalidades podem incidir e devem ser aplicadas pelos julgadores, pelos atores. E, finalmente, na aula de hoje, o processo civil punitivo, mostrando a sua natureza, os seus princípios reitores, algumas limitações que daí decorrem para os fiscalizadores e para os juízes, no sentido de resguardar a proteção dos acusados em geral e remeter aos acusadores o devido ônus probatório. Discutimos algumas situações que configuram hoje palco de polêmicas, como a questão da distinção entre crimes de responsabilidade e improbidade administrativa, ou da competência originária dos tribunais através da teoria das competências implícitas, estendendo para abarcar a improbidade ao lado dos crimes objeto de prerrogativa de foro. E procuramos meditar sobre várias questões que estão em aberto ainda e que dependem de um aprofundamento de ideias, que é precisamente o que foi o objeto da nossa proposta neste conjunto de encontros aqui no Saber Direito e que tiveram, sem dúvida alguma, a sua participação como um elemento decisivo e mais importante para a qualificação, ao lado da participação dos nossos queridos alunos que aqui estiveram conosco, acompanhando e formulando perguntas extremamente interessantes. Eu gostaria de destacar, nessa finalização ainda, que as dúvidas responderemos por e-mail. Por favor, enviem para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas no seu conjunto, por favor, acesse o YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu agradeço a audiência e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.